pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Aconcast. Tinha muito tempo que a gente não aparecia por aqui, mas Outubro Rosa é tempo da gente falar sobre câncer de mama, falar sobre prevenção, sobre diagnóstico precoce e tirar as dúvidas de quem está aí do outro lado. E hoje é muito especial. Mais uma vez eu recebo aqui o nosso oncologista Neto Pereira. Neto, obrigado pela participação, por estar aqui para compartilhar a informação com os nossos telespectadores, quem está aí do outro lado da tela. Eu que agradeço o convite em participar e falar de um tema tão importante, né, que é a saúde da mulher. E é mais um, como se diz, né? Todo mundo acha que é só mais um na multidão, mas traz informações primordiais para a saúde. Então, né, e é importante a gente falar sobre esse assunto cada vez mais e atingir o máximo de pessoas possíveis. Extremamente importante. Nós sabemos que hoje, a cada 14 segundos, uma mulher descobre um câncer de mama. Então, é uma doença cada vez mais prevalente no nosso meio. É importantíssimo a gente trazer aqui, falar sobre a doença e desmistificar alguns pontos. Recebo também aqui, gente, a Fabiana Castro, nossa enfermeira oncológica da ACON, que está há mais de 10 anos, né, Fabi, na ACON, levando informação aí para todo o Centro-Oeste Mineiro, trabalha lá conosco no Centro Oncológico. Vamos levar informação para esse pessoal aí do outro lado. Isso é muito importante, é um prazer estar aqui falando, né? Falar de Outubro Rosa é uma causa mesmo e é muito importante levar informação. Quanto mais pessoas souberem e chegarem pra gente precocemente, esse é o nosso principal objetivo. Recebo aqui também, gente, a Ana Souza, nossa paciente, foi curada, né, Ana? Graças a Deus. Vivenciou recentemente esse processo. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Polly. Eu que agradeço o convite de estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha história, né, e conscientizando as mulheres aí. Então, gente, vamos começar o nosso bate-papo e eu quero começar falando sobre sinais e sintomas. Por mais que a gente fala exaustivamente sobre isso, tá em todos os lados, panfletos, palestras, televisão, rádio, é sempre importante que as mulheres saibam identificar os primeiros sinais e sintomas no corpo. Isso faz a diferença para o diagnóstico precoce? Faz totalmente a diferença e é importante saber que a maioria das vezes o tumor, quando ele se inicia, ele não apresenta nenhum sinal e sintoma. Esses sinais e sintomas, eles começam a aparecer num momento mais tardio da doença. Por isso que é importante a gente falar sobre prevenção, sobre fazer a mamografia, sobre conhecer a própria mama, fazer a palpação da mama. Mas esses sintomas, quando eles aparecem, já é numa doença mais tardia. Então, a gente foca muito na prevenção, mas é importante estar sempre lidando ali com a mama, conhecendo, apalpando a própria mama, porque no primeiro sinal de alteração a gente tem que abordar, tem que investigar e tem que prosseguir com um diagnóstico e com o tratamento. Ana, o seu tumor, você sentiu ele, né? Isso, eu senti. Eu não tive alteração nenhuma. Não cheguei a ter alteração de pele, mamilo, nada. E eu senti tocando ao cruzar os braços. Então, eu cruzei, senti um nódulozinho, um carocinho, e aí, a partir dali, eu já busquei, né, uma investigação maior, saber o que estava acontecendo. Porque eu já preocupei, porque justamente por isso, eu conhecia a minha mama, eu sabia que aquilo não me pertencia. Então, eu senti num sábado e na segunda-feira eu já procurei ajuda médica. E você está numa faixa etária que a mamografia, né, ela não é recomendada de rotina para rastreamento. Exato. E esse toque, esse conhecer o corpo foi o que fez a diferença no caso dela. Foi o que fez a diferença, né? Se ela não conhecesse a própria mama e não percebesse essa alteração e não procurasse ajuda médica quando ela encontrou essa alteração, talvez ela tivesse descoberto a doença numa fase muito mais tardia. Sim. Fabi, vamos falar um pouquinho sobre a importância da nossa campanha Outubro Rosa? A gente fala tanto, chega outubro, né? Lá na ACON, a gente está aí andando no Centro-Oeste inteiro, levando informação. Apesar de muita gente achar que é o mais do mesmo, não é, mas ela é uma campanha extremamente importante. Sim, é uma campanha extremamente importante, foi onde começou, muita gente acha que é só no Brasil, não começou nos Estados Unidos, na verdade, né, porque o câncer de mama, ele não é frequente só no Brasil, ele é o câncer que mais mata em vários países do mundo, né, na grande maioria dos países é o câncer que mais mata. Então é importante falar pra gente conscientizar essas mulheres de conhecer o corpo. Eu sempre falo isso nas palestras, gente, a partir de 40 anos não tem o que pensar, é toda mulher fazer mamografia, mas e antes dessa idade?
muitas das vezes é a mulher ou o parceiro que descobre o câncer, né? Então, o Outubro Rosa é para conscientizar. A detecção precoce, ela aumenta a chance de cura, em até 90% em alguns casos chega, né? Então, é isso que a gente sempre trabalha. O que eu preciso fazer no meu dia a dia, claro, para ter uma saúde saudável, os meus hábitos de vida, ficar atento aos exames, né? E a mulher se cuidar. Então, assim, o Outubro Rosa ele é extremamente importante. É claro que a gente não tem que lembrar de cuidar da gente só em outubro. Sim. Mas é importante a gente conscientizar essas mulheres delas também se cuidarem. Que mulher acaba cuidando de todo mundo, né? Vai pegando um monte de atividade, um monte de função. Da casa, do filho, do marido, do trabalho, e a gente esquece da gente, a gente fica né? em segundo plano, né? Sim, sim. E isso é muito importante. Não deixar pra fazer lá na frente só, né? É aquela campanha que ela tem que ficar martelando ali o ano inteiro, né? Aquela coisa, ó, janeiro, faltam tantos meses para outubro, ó, será que eu fiz minha mamografia? Como que tá? É uma campanha que tem que martelar a família inteira, todo mundo o ano inteiro. E é importante, né? Porque chega o mês de outubro, todo mundo resolve fazer mamografia. Mas lota os serviços de saúde e aí o restante do ano, cadê a mamografia? Cadê o autocuidado? E a gente teve esse avanço agora também, né? A Ana descobriu câncer com 36. Descobriu com 36 anos. Teve esse avanço importante agora da redução da mamografia, né? Pelo SUS gratuito, Sim. mesmo com mulheres sem sinais e sintomas, a partir dos 40 anos. Isso vai causar um impacto muito positivo. Vai aumentar o rastreamento, porque antes a mamografia estava a partir dos 50 anos, né? E até os 69 anos, agora aumentou esse espectro dos 40 até os 74 anos. A Sociedade Brasileira de Oncologia já indicava a partir dos 40. Já indicada. Todas as sociedades, de mastologia, de oncologia, e também permitiu essa possibilidade de solicitar o exame também em qualquer faixa etária, né? Desde que tenha alguma indicação clínica. Então, sim. agora a gente consegue cobrir o maior número de pessoas para o rastreamento. Neto, vamos falar... eu queria que você esclarecesse, porque muita gente acha que todo câncer de mama é igual. A gente está aqui com a Ana, que é a nossa paciente, mas teve a Bianca também, que deu um depoimento muito bonito pra gente. E a Bianca falou que o câncer dela era um câncer agressivo, que ela descobriu comendo uma pipoca também, fazia mamografia regularmente, 43 anos, fez em novembro, não tinha nada, e se eu não me engano, em fevereiro, achou um caroço e achou aquele estranho, fez igual a Ana, foi investigar. Para existem vários tipos de câncer de mama, ou ele é um só? Existe. E o tratamento muda de acordo com esse tipo de tumor. Então, o câncer, de modo geral, é um nome que a gente dá para um grupo de mais de 200 doenças diferentes, né? Uma delas é o câncer de mama. Do câncer de mama, a gente tem um nome, sobrenome, um apelido, RG, o CPF desse tumor. Né? Então, a gente tem, basicamente, o câncer de mama hormonal, o câncer de mama do tipo HER2, e a gente tem o câncer de mama triplo negativo, que é aquele que a gente chama de tumor mais agressivo. E tem umas outras variantes também menos frequentes. Cada tipo de tumor, a gente tem moléculas e esquemas de tratamento de quimioterapia diferentes, né? E depende também do tamanho do tumor. Então, um tumor numa fase mais inicial é uma modalidade de tratamento. Um tumor com um pouco maior, às vezes a gente pega a quimioterapia e passa para antes da cirurgia. Um tumor que tem metástases, o tratamento é outro. Então varia muito. É por isso que toda mulher que enfrenta essa doença, ela não pode considerar muito o que a colega, o que a amiga está fazendo de tratamento, porque são tumores diferentes e dificilmente o tratamento de uma paciente vai ser igual ao de outra. Sim, então quer dizer, mas o que define o tratamento? Então, define o tamanho da doença, a localização do tumor, certo? A idade do paciente, o estado geral de saúde do paciente, porque às vezes um tratamento que é adequado para uma idade, para uma pessoa mais idosa, com mais problemas de saúde, a gente tem que modificar esse tratamento. O estadiamento da doença, então toda doença a gente classifica pelo tamanho do tumor, se tem presença ou não de íngua na axila e se tem presença de metástase ou não. E o tipo biológico, esse tipo biológico do tumor, a gente vê ele através de um exame que a gente faz da biópsia, que é um exame que chama imunohistoquímica. E muitas vezes a gente também lança a mão de ferramentas moleculares, ou seja, do estudo do DNA do tumor, para indicar o tratamento. Apesar da gente saber que os tratamentos são diferentes, uma coisa une essas mulheres: a força e a resiliência delas. A forma como você encara o tratamento muda o resultado? Vocês acreditam nisso?
Eu acredito que sim. Eu acho que a saúde mental é extremamente importante. Eu acho que isso aí, trabalhar essa parte também psicológica, social, a equipe multiprofissional como um todo, né? A gente vê que às vezes as pessoas passam por tantas dificuldades sociais ou psicológicas, a falta de apoio, a falta de rede de apoio, mulheres abandonadas. Então esse contexto todo vai fazer com que ela tenha uma aderência melhor ao tratamento ou não. Acho que isso é extremamente importante. A gente vê que a pessoa, quando ela tem um apoio, ela está positiva ao tratamento, ela consegue passar por essa etapa que é difícil para todo mundo, mas de uma forma menos triste, menos sofrida, né? Sim, isso é uma verdade. Né, eu tive uma rede de apoio muito importante e muito grande. Não eram só familiares e amigos que estavam próximos, é aquele amigo do amigo que estava mandando vibrações, energias positivas, e a mente da gente também tem que estar bem leve, bem tratada, vamos dizer assim, porque eu acho que é muito importante a gente pensar positivo, acreditar que vai dar certo, a juntar com essa união, né, de forças. Eu acho que ajuda bastante o tratamento. Você passou por tudo isso que o Neto falou, né, a biópsia, por Sim. tudo. Qual foi o sentimento que você teve quando veio o diagnóstico câncer de mama? Então, quando você recebe o diagnóstico, eu acho que é uma parte muito pesada, né? Porque parece que você entra num túnel que você não vê nenhuma luz, nada, é aquele escuro, aquela escuridão. O pensamento que veio quando você teve o diagnóstico? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi a incerteza. O que eu vou fazer? Eu tenho uma chance? Eu vou sobreviver até quando? Foi a primeira coisa que veio à minha cabeça. Aí começam os medos, as dúvidas, né? E aí foi o que eu busquei. Falei, sentei e conversei francamente com a minha médica. Falei, eu sou muito objetiva. O que eu tenho de chance? Eu tenho uma chance? É inicial? Não é inicial? Podemos falar que existe aí uma cura? Aí, após essa conversa, eu falei, então, agora eu vou lidar do meu jeito. Sim. Vamos levantar minha cabeça e vamos embora. E não vai mudar, o meu diagnóstico não ia mudar. Era aquele. Então, eu que decidia como eu ia enfrentá-lo. E essa rede de apoio fez toda a diferença? Total. Você? Total diferença. Você ter ali seus pais, igual eu sou noiva, eu tenho o meu noivo ao meu lado, pra tudo, me acompanhava em consultas, quimioterapias, fez ali uma junta mesmo. Cada dia um falava, Ana, a próxima quimio sou eu. Não sou eu, já combinei. Então tinha até uma briga para me acompanhar. Isso é muito importante, esse amparo. E não é só durante as químios, né? A gente tem que lembrar que passou a químio, mas a mulher ainda vive aquela dor, ainda vive aquela doença. Muitos medos, né? Muitos Porque primeiro medos. vem aquele medo da morte, né? Exato. Da morte, de como que vai ser o futuro. Depois vem o medo, como é que vai ser minha vida? Tem continuidade? Eu vou viver normalmente depois de passar esse tratamento? Então são muitas dúvidas e incertezas, e ter o apoio ali realmente é fundamental. É isso, porque meio que você fica vivendo ali numa bolha. É como se fosse uma bolha e você está vivendo o tratamento. E aí a hora que essa bolha estoura, você encerrou as químios, não encerrou o tratamento, porque ainda é longo, mas um ver geral é tipo, você não faz mais químio, acabou. E não é bem assim. Ele continua ali. Você ainda vive aquele câncer, aquele momento. E eu acho que, na verdade, por exemplo, né, você fala que teve apoio, as pessoas iam com você, mas a gente vê que muitas mulheres não têm isso, né? Às vezes é uma preocupação, como que eu vou deixar meu filho para fazer o tratamento? Exato. Como é que eu vou ter o alimento em casa? Então, isso tudo é dificultador, né? Porque eu penso assim, se você já ter o diagnóstico e ver a doença é tão difícil, já é uma dificuldade, o dia a dia, o efeito colateral, o medo, a incerteza. E aí ainda tem outros problemas que eu não tenho quem me ajude a solucionar, né? Eu acho que isso porque geralmente a mulher faz um almoço, a comida, arruma a casa, cuida do filho. O problema tá aí, a mulher não pensa no que ela tá passando. Ela pensa no que o outro que depende dela. Ela nunca lembra dela primeiro. Isso. Escola, eu preciso servir um almoço para ele, né? A preocupação é sempre com os de fora. A gente precisa pensar muito nesse além, né, do tratamento também, nessa coisa do qual que é o ambiente que eu tô criando. A gente fez até uma publicação falando sobre isso. Ofereça apoio, fica com o filho da paciente que vai fazer quimioterapia, ofereça levar um almoço, porque pra gente
a carga é mais pesada nessa questão da administração do lar, né? E é um perfil muito da paciente da ACOM, muito, né? Muito. E eu acho que é muito além da pessoa já diagnosticada. Por exemplo, a pessoa ter o apoio de alguém perguntar pra ela, você marcou seus exames? Olha, eu fico com seu filho pra você poder ir lá no médico. Porque às vezes é isso que falta também, né? Exatamente. Olha, você tá cuidando de você, um tempo pra te fazer uma atividade física. Então, às vezes, esse cuidado antes mesmo do diagnóstico, ele falta com as pessoas que estão ao redor dessa mulher. Né? E o Outubro Rosa é sobre isso, né? Sim. Sobre criar essa rede, né? Esse entendimento sobre criar essa rede de apoio em prol da saúde da mulher, né? Bom, gente, agora uma pergunta. Câncer familiar, porque você também é paciente do câncer familiar. Sim. Fabi e o Neto, a gente tava lá em Barretos, ficamos em segundo lugar, quase ganhando. Aqueles, né? Eu ainda não superei ainda. É mito ou verdade? Somente mulheres com histórico familiar têm risco de desenvolver câncer de mama? Não. Isso é mito, né? Os homens também podem. Sim, inclusive, nos últimos 12 meses, nós tivemos 3.260 pacientes de câncer de mama, 14 foram homens. Sim. 14 homens tratados de câncer de mama. É menos frequente o Sim. câncer de mama no homem, Uhum. mas também o câncer de mama no homem, ele costuma-se ser diagnosticado na fase mais tardia. No homem a gente não tem rastreamento, a gente não faz mamografia no homem, ele não tem glândula suficiente para poder desenvolver. E não necessariamente esse homem ele tem que ter uma mutação genética para poder desenvolver o câncer. A gente tem que lembrar que o câncer hereditário é a minoria dos casos. 5 a 10% de todos os casos de câncer de mama. Mas quando esse homem tem uma mutação hereditária, ele também tem risco de desenvolver o câncer de mama e ele também tem que se autocuidar, tem que fazer a palpação da mama, né, ficar de olho e no primeiro sinal procurar atendimento médico. Sim. Daí a importância da gente fazer investigação para esses casos em que tem muito caso de câncer na família, câncer em idade jovem, porque quando a gente detecta a mutação em um paciente, a gente consegue rastrear os familiares. E rastreando os familiares, a gente consegue criar medidas e protocolos para poder rastrear o câncer nesse paciente, nessa família. E o estilo de vida, né, ele interfere diretamente no desenvolvimento da doença? Sim. Então, 5 a 10% câncer hereditário. O restante é estilo de vida e coisas da própria paciente. Então, um câncer de mama, por exemplo, quais são os fatores de risco? A gente sabe que obesidade é um fator de risco. Falta de atividade física é um fator de risco. Aquela mulher muito sedentária, ela acaba criando ali um ambiente no corpo que aumenta o risco para desenvolver a doença. O cigarro, a gente sabe que o cigarro é o grande vilão não só para o câncer de mama, mas para a grande maioria dos tumores, né? Tem mais de 7.400 substâncias cancerígenas. A bebida alcoólica, hoje a gente sabe que não existe quantidade segura do álcool. O álcool é um produto carcinogênico e não existe uma quantidade ali que você pode beber que não aumente o risco do câncer de mama e de outros cânceres. No caso do câncer de mama tem as questões hormonais também. A gente sabe que aquelas mulheres que menstruam muito cedo e aquelas mulheres que têm uma menopausa mais tardia têm um risco maior para desenvolver a doença. Mulheres que têm uma gestação mais tardia tem um risco maior. Mulheres que amamentam, que engravidam e amamentam, mas amamentam por pouco tempo ou não amamentam, também tem um risco um pouco maior. Aquelas mulheres que estão na menopausa e que fazem terapia de reposição hormonal têm um risco maior. E hoje a gente sabe também que o uso de anticoncepcional por tempo prolongado também aumenta o risco. Acaba que todos esses fatores, não é um fator. Muitas vezes, né, o paciente ele quer saber a causa. Qual foi a causa do aparecimento do meu câncer? Então, quando a gente encontra uma mutação, é uma explicação. Essa mutação, você teve o câncer por conta dessa mutação. Mas, na maioria das vezes, a gente não consegue encontrar o fator causal. Porque esses fatores, eles se misturam. Né? É como se tivesse ali o tabagismo ali um pouquinho, o álcool ali um pouquinho, o sedentarismo, e aquilo ali cria um microambiente que possibilita uma célula se transformar e aí essa célula ir perpetuando e causar a doença.
E Ana, o que você sentiu? Você sentiu que... Porque às vezes tem algumas mulheres que falam assim, se sentem culpadas, falam assim, ou são culpadas de pessoas que falam assim, você não se cuidou, você não se olhou. Você sentiu isso ou não? Você sentiu julgamento? Não, julgamento. Esse julgamento, porque às vezes rola esse julgamento. Sempre rola, né, o julgamento. É tipo isso. Ela consumia bebida alcoólica todo final de semana. Ela não se cuidava. Porque, na verdade, ninguém faz isso querendo que um câncer apareça. Jamais, né? jamais. A gente, né? Tipo assim, aí as pessoas não poupam em julgar. Tendo em vista tudo que eu vivi, da maneira que foi, eu não senti esse tipo de julgamento. Posso dizer que eu não senti. Mas a gente sabe que existe. A gente sabe que existe. É um medo que a paciente que passa por essa situação... Chega nos consultórios, esses medos? Chega muitas vezes um medo do julgamento, assim, de coitadismo, sabe? Que coitada e tal. Então, esse sentimento que a mulher muitas vezes tem durante o tratamento, isso é um fator emocional que interfere, sabe? Dela se sentir julgada pelas pessoas, das pessoas se sentirem como vítima. E às vezes, esse julgamento é tão prejudicial. Por exemplo, eu tenho um caso muito, muito interessante de uma paciente que ela tinha terminado o relacionamento dela. E aí as pessoas próximas a ela falaram que o motivo dela ter tido a doença é porque ela tinha terminado o relacionamento, porque ela guardava mágoa. Então, gente, a pessoa está passando por um processo difícil, doloroso, que a culpa dela era de ter se livrado de uma pessoa que era muitas vezes abusiva no relacionamento. Mas ela guardou aquela mágoa. Então, assim, mágoa não, vamos reforçar de novo. Mágoa não causa câncer. Mágoa não causa câncer. Pelo menos até hoje. Não tem indicação científica sobre isso. Não tem nenhuma explicação científica que mágoa, estresse, raiva causa câncer. A gente sabe que as emoções têm um impacto na imunidade. Né? Então, a gente sabe que o estresse, por exemplo, abaixa a imunidade. E isso acaba levando a como a pessoa vai seguir no decorrer do tratamento. Então, isso pode influenciar de alguma forma. Mas, em si, falar que a mágoa provoca, é o agente causal do câncer, a gente não tem nenhuma evidência científica. E essas coisas vão perpetuando. Eu teve uma vez na palestra que a pessoa falou assim, que a mulher que tem câncer da mama direita é porque ela teve um casamento ruim e viveu amargurada. Aí pensa bem, gente, a pessoa já teve um casamento ruim, né? Ainda é culpada de ter tido câncer na mama direita. São muitos ditados populares que atrapalham muito. Os tabus que atrapalham a mulher no tratamento, depois do diagnóstico, que atrapalha todo o andamento, né? Então a gente a população ter essa noção é importante, né? De que isso tudo é tudo mito. Na verdade é muito melhor acolher do que julgar, né, gente? Por mais que, por exemplo, às vezes a pessoa, por exemplo, o paciente de cabeça e pescoço, geralmente o ventilista é pesado, tabagista é pesado, mas de nada vai adiantar o meu julgamento com essa pessoa que está passando por um tratamento. Não, exatamente. É a mesma situação que você entra numa loja, no supermercado, todo mundo olha pra você com aquela cara de pena, de dó. Você sentiu muito isso quando você estava em tratamento? Muito. O olhar das pessoas é um olhar que te fuzila. Ele te joga lá no chão. Você tá bem, você tá tranquila, você fala, vou ali no supermercado. A hora que você entra, que as pessoas te olham, você vê que ela te fala, nossa, coitada, ela tá passando por isso. Será que ela vai aguentar? Será que ela vai viver? Aí você já... E às vezes a pessoa para de ter uma vida social, né? Porque, tipo assim, eu vou sair. Isso, eu acho que muitas pessoas se escondem, né? Por isso. Sim. Pelo contrário, eu falava, eu vou pra minha academia, vou careca, vou trabalhar, vou pra festa, vou pro aniversário, não sou obrigada a ficar trancada aqui dentro de casa. Porque tem isso, as pessoas falam assim, tá com câncer e tá na academia. Isso, tá com câncer, a primeira pergunta que surgiu pra mim foi essa, mas você não pode, academia é um lugar cheio de, né, vírus, sujeiras. Eu falei, orientação médica. Mas tem médica, pode fazer atividade física durante o tratamento. Não tem contraindicação nenhuma a realizar atividade física durante o tratamento. Inclusive, a gente incentiva as mulheres a realizarem atividade física. E essa questão também do ambiente público, claro, se a paciente está passando por um tratamento que abaixa muito a imunidade,
Se puder evitar, melhor, mas não há nenhuma proibição e a pessoa também, na maioria dos casos, não precisa sair na rua com máscara para se proteger de uma infecção, não. Se ela tiver que ter uma infecção por conta da imunidade baixa, ela vai ter. Nós abrimos uma caixinha de perguntas, né, no Instagram, e aí vieram algumas perguntas e a pergunta que mais veio é uma aqui do cabelo. 3 pessoas perguntaram, todas, a Silmara, na verdade foram 2. A Silmara perguntou, todas as pessoas que fazem quimioterapia para o câncer de mama perdem o cabelo? E a Mira também. Todo tratamento faz cair o cabelo. É algo que é feminino, que é da mulher. E assim, a gente sabe que é o que impacta a perda de cabelo, né? Então assim, a pergunta é essa, todas que fazem vão perder o cabelo? Não, porque a gente tem diversos tipos de tratamentos. Existem alguns agentes que a gente utiliza no tratamento que não levam à queda do cabelo. Então, e hoje existem até mecanismos, né, de uma touca gelada, resfriada, que pode diminuir a queda do cabelo. O que a gente tem que ter em mente é que mesmo havendo a queda do cabelo, esse cabelo no futuro ele volta a crescer novamente. A Ana tá aqui já com ela. Aí, já tem um cabelinho. E esse é um medo real, e acho que tem que conversar sobre isso mesmo. Porque como que foi, assim, pra você enfrentar? Então, desde que eu recebi o diagnóstico de câncer, eu coloquei na minha cabeça, quimioterapia, vai cair o cabelo. Então, eu trabalhei isso até eu iniciar a minha quimioterapia. Tendo em vista que eu sou empresária na área do cosmético para cabelo. Eu trabalho diretamente com o cabeleireiro. Então, eu já trabalhei o meu psicológico para isso. É importante. Você vai ficar careca. Esse trabalho do psicológico, da aceitação, porque você vê que o medo das mulheres é essa perda do cabelo durante o tratamento. Eu acho que a Ana é um exemplo, né, de como ela conseguiu lidar com isso e entender que isso foi um processo. Foi um processo que ela tinha um momento que ela ia ter, passar um período com a queda do cabelo, que depois isso ia crescer de novo e que a vida continua, né? A saúde é acima da estética. Isso, eu acho que é isso. A queda do cabelo, ela personifica, né, assim. Ela mostrar que, de fato, a pessoa está passando pelo tratamento. Então, acho que é por isso que a mulher, não é só pela vaidade de perder o cabelo, acho que é por... Ela te dá uma identidade de tratamento, de paciente oncológica. Sim. E aí vem o olhar de julgamento. E aí é onde vem os olhares. De vitimizar o paciente e tudo mais, né? Mas aí eu trabalhei no meu psicológico. Falei, você vai ficar, não tem outra opção, você vai passar por esse processo. Então, quando chegou o momento, eu acho que foi leve, foi tranquilo. Não foi tão pesado. Foi tão pesado. E aí a gente tem a pergunta também, o câncer de mama apresenta sintomas a partir de qual idade? Ele não escolhe idade, né? Ele na maioria das vezes ele é silencioso, ele não dá nenhuma manifestação. Ele não tem uma idade assim que ele vai apresentar, pode ser em qualquer idade. Ele é mais frequente a partir de 50 anos de idade. Então a grande maioria dos nossos pacientes em tratamentos a partir de 50 anos, mas pode acontecer na idade mais jovem, né? Os sintomas geralmente é um nódulo na mama, que a pessoa sente ao tocar. Aquela mulher que faz o autoexame, ela vai detectar esse caroço mais cedo, né? Em casos mais tardios, pode aparecer caroço na axila, a mama pode se tornar dura, crescida, avermelhada, pode ter saída de secreção pelo bico do peito, pelo mamilo, né? Em qualquer idade. E com doenças mais avançadas, pode surgir dor nos ossos ou falta de ar. Então, o sintoma ele é muito variável, dependendo do tamanho da doença e da localização que essa doença se expandiu. Realize Festas Formiga perguntou, quem já retirou as mamas e colocou prótese ainda tem que fazer mamografia? Depende. Assim, para a grande maioria das mulheres, sim, tem que fazer mamografia. Se for, por exemplo, uma prótese estética, uma prótese mamária, né, estética, na maioria das vezes essa prótese é colocada atrás da glândula. Então, essa paciente tem que fazer o exame de imagem, sim, a mamografia, para poder acompanhar. Quando a mulher fez a cirurgia, tratou da mama, a gente também faz as mamografias de segmento, de acompanhamento. Se ela fez uma cirurgia e que houve a retirada completa das mamas, né, das glândulas mamárias, aí não faz sentido a gente fazer a mamografia. Entendi. Mas não impede a prótese de silicone estética que a gente
conhece do dia a dia, não impede de fazer Tem que o exame de fazer mamografia. anualmente. E aí perguntar também, o que é mama densa? Ela predispõe ao câncer de mama? Olha que pergunta legal. A mama densa é uma coisa que as pessoas assustam, né? Sim, a resposta é sim, mas calma. Porque a mama densa, na verdade, é uma mama geralmente da mulher mais jovem, que é uma mama com muita glândula e muitas fibras. E aí, na mamografia, ela dá um aspecto que é mais difícil de identificar nódulo. E até mesmo por ser mais difícil de identificar nódulo, é uma mama que acaba a gente não reconhecendo um nódulo muito cedo. Então, assim, a paciente que tem a mama densa, ela tem um risco maior para desenvolver, ligeiramente maior para desenvolver o câncer de mama. E nesses casos a gente precisa de complementar o exame de mamografia com algum outro exame, seja uma ressonância da mama ou um ultrassom de mamas. E aí ele tá aqui, perguntou, ela predispõe o câncer de mama? Aumenta um pouco o risco do câncer de mama. Pouco, ligeiramente, a mama O que é indicado para as pacientes, às vezes, fazer 2 vezes ao ano a mamografia ou não? Ela também faz uma vez ao ano? É indicada caso a caso, isso o mastologista define, né? Às vezes repetir a mamografia mais cedo, mas muitas vezes a gente solicita outro método para complementar a mamografia. Entendi. Geralmente ultrassom ou ressonância das mamas. Entendi. Bom, gente, continuando aqui, eu queria que a gente falasse um pouco mais quais são os maiores desafios que a gente tem para garantir o diagnóstico precoce do câncer de mama. Não falo no sistema de saúde, porque a gente teve esse avanço, né, da mamografia, mas a gente sabe que ainda tem, mas eu falo muito sobre a questão da própria mulher, o que chega nos consultórios, o que impede, às vezes, a mulher de buscar, de se tocar e, às vezes, sentir algo e ficar calada, porque a gente sabe que tem mulher que sente e esconde, tem mulher que tem medo de fazer mamografia, tem mulher que mesmo, né, tendo acesso, não faz. Quais são os desafios? O que envolve tudo isso dentro das experiências, das vivências que vocês têm lá dentro do hospital? Eu acho que o medo é um dos principais causadores, na verdade, né? Quando a gente pega uma mulher mais velha, antigamente o câncer não tinha cura, então tem gente que nem fala a palavra câncer até hoje, né? Então esse medo dificulta. Eu acho que a dificuldade da mulher de cuidar da saúde, a gente vê mulher que nunca fez preventivo, então eu fui da palestra essa semana, a mulher teve 3 filhos e nunca fez um preventivo, né? Falando do câncer de colo uterino. Isso existe, é real. Sim. Mulheres que não têm o hábito de se cuidar mesmo, né? E eu acho que é isso que a gente tem que levar, essa importância de cuidar da saúde como um todo e cuidar também dos nossos hábitos de vida, que são eles que vão fazer uma diferença lá na frente. Eu sempre falo isso muito, né? Quando a gente dá palestra em empresa de pessoas jovens, fala, gente, não é o que vocês estão fazendo agora que vai causar um malefício agora. Isso é acumulativo, né? Então, por exemplo, o vape tá na moda, o pessoal tá tudo fumando vape. E aí? Ao passar dos anos, qual que vai ser o malefício que isso vai causar na minha saúde, né? Então, eu acho que é isso, é conscientizar. Não é um trabalho fácil, é de formiguinha, igual eu falo, é de pouco em pouco, né? Mostrar de pouco em pouco mesmo essa importância, mas a gente sempre vai ter esses casos. Então, por exemplo, na caminhada sábado teve mulher que me falou assim, tem 5 anos que eu não faço mamografia. Mas por quê? Porque eu esqueci, porque o tempo passou, quando eu vi tem 5 anos, né? Então a pessoa vai negligenciando a saúde dela mesmo. E aí são vários fatores que eles vão falar, né? Por que aconteceu. E isso é mais comum do que a gente imagina. É muito comum, né? A rotina, né? A agitação do dia a dia. A mulher tem muitos afazeres, né? Vocês podem responder isso melhor do que eu. E acaba deixando a saúde por último. E essa questão do medo que a Fabiana falou é muito frequente no dia do consultório. Então a gente vê, por exemplo, aquela mulher que chegou a palpar a mama, viu o nódulo e falou assim, não vou fazer. Porque aquele medo de ser um câncer bloqueia a pessoa. Fala assim, não, vou deixar um pouco, observar mais para ver, não pode ser câncer, a negação mesmo, né? A negação de que vai ter medo de ter a doença, negação, e passa um monte de coisa na cabeça dessa pessoa e acaba deixando para depois. E eu acho que o que a gente pode fazer é justamente conversar mais sobre o assunto, porque uma mulher que escutar que, olha, na hora que eu tiver isso eu tenho que procurar imediato, porque a chance de eu curar é muito maior, a gente acaba conscientizando maior. Né? O caso como a Ana, que viu e já na segunda já procurou o médico, o caminho é esse. E tem a questão social também, né? Tem muitas mulheres que não têm o conhecimento básico mesmo sobre a própria saúde, ou
ou uma situação social tão difícil que não permite com que a pessoa procure se cuidar. Sim. Por exemplo, a questão, né, igual você mesmo disse, da questão, se o meu patrão não me libera, como é que eu vou fazer um exame? E o medo de perder o emprego, né? Aquilo ali é o que mantém minha família. E aí, se ele acha ruim eu ser liberado, ou se eu descobrir o câncer, como é que eu vou manter meu emprego? É preciso que toda a sociedade se mobilize e entenda a importância de se criar meios para que essas mulheres tenham acesso, possa tirar o dia de folga tranquilamente. Às vezes, a própria empresa fazer um controle, eu tenho 50, quantas que são acima de 40, quantas fizeram mamografia, porque a gente tem meios de criar tudo isso dentro no meio, né, na sociedade como um todo. Essa pessoa tem certeza de que se ela tiver o diagnóstico, ela vai ser acolhida, né? Porque isso também dá medo. Então, se eu descobrir doença, você acha que ele vai passar isso pela cabeça dela? Será que ele vai continuar comigo na empresa? Então, isso tudo é dificultador, né? Eu sempre falo isso nas palestras também. Por exemplo, o medo, ele não vai te inibir de ter doença. Você vai ter ela, se for pra ter, né? Mas ele vai te inibir de descobrir ela no início. E de aumentar a sua chance de cura. Sim. E mesmo com medo, você sentiu aquele medo ali, no aperto, você foi procurar o que era? Procurei imediato. Eu acho que ali naquele momento que eu senti que tinha um carocinho, é muito estranho, porque a partir do momento que eu senti, eu falei, não é meu, tá diferente, tá errado, então eu vou buscar. Então foi quando eu comecei. Então na segunda já entrei, mamografia, ultrassom. Voltei na consulta. Quando eu voltei, a fulana, nós vamos ter que fazer uma biópsia. Ali eu falei, pera, agora já tá um pouco mais... Agora já tem certeza que tem alguma coisa errada. Pode ser que a biópsia dava negativo, mas eu tinha aquele medo, mas eu tinha uma certeza de que estava no começo. Sim. Porque eu falei, gente, eu tinha ido no ginecologista em fevereiro. E aí, em final de maio, eu senti um nódulo. E você fez rastreio antes, Ana? Rastreio, não. Mas você tinha feito... Mas ginecológico, toque, né? E eu mesma me tocava frequentemente, isso. Mas nunca tinha feito uma mamografia, nunca tinha feito um ultrassom. Que ela estava numa faixa etária que não também não é do rastreamento. Isso. E até então não sabia da mutação hereditária. Não sabia. Você nunca tinha percebido nada de alterado na mama, no toque também, né? Eu falo assim, lesões benignas, essas coisas. Não, nunca nada, nunca senti nada. Aí a gente consegue ver a vantagem, por exemplo, para familiares que herdarem também essa mutação, né? Porque para esses familiares a gente vai conseguir já rastrear mais cedo, criar uma rotina própria de rastreamento para não acontecer o mesmo que aconteceu e não precisar passar por esse tratamento muitas vezes. Eu queria que a gente falasse um pouco, né? O medo de ser abandonado pelo parceiro, isso influencia diretamente na mulher, né? Quando o assunto é fazer a mamografia, descobrir o nódulo, esse medo do abandono influencia. Esse medo do abandono do parceiro. Medo de perder o feminino, né? O feminino. Vai operar a mama. Tirar como a é mama. que vai ser? Como é que vai ser meu relacionamento depois disso? Mas hoje a gente tem meios de reconstrução da mama que possibilita a mulher ter uma vida normal. Tem reconstrução, às vezes a reconstrução pode ser feita durante a cirurgia, na própria cirurgia, né? Claro que isso é variado de caso a caso, mas tem sim como reconstruir e a pessoa viver a vida normalmente. Sim. Como que veio para você a notícia, Ana? Porque você é do câncer familiar, o seu deu alteração, né, hereditária. Isso. E aí veio a opção de retirar as mamas, né, para você. Como que foi encarar isso? Na verdade, quando nós falamos sobre a primeira cirurgia, que foi antes de iniciar as químios, quando retirou os nódulos, eu perguntei para minha mastologista. Não tem uma opção que a gente retira tudo já de uma vez? Ela falou, calma, Ana, as coisas não são assim, vamos devagar. Então, fiz a cirurgia, retirei os nódulos, passei pelas quimioterapias, e aí quando veio mesmo o painel genético, hereditário, aí vem a porcentagem, né, de reincidência, e veio as indicações de retirada. Eu não pensei duas vezes. Não pensei, falei, é o caminho que eu tenho, eu vou fazer. Vamos agendar e vamos fazer. Tanto que eu encerrei a quimioterapia dia 20 de julho, 20 de agosto eu estava no bloco operando. Já estava retirando as duas mãos. Apesar de ser um processo doloroso, ele é necessário e é preciso que a mulher consiga ressignificar. Isso. Se eu falar que o meu pós imediato estava tudo bem, foi tudo lindo, mentira. É mentira.
Porque eu estava sem as mamas, eu não fiz a reconstrução imediata. Então, eu me olhar no espelho e ver que eu definitivamente, inicialmente, a feminilidade da mulher, cabelo e mama, eu estava sem os dois. Então, é um baque muito grande, é um choque muito grande. Mas eu sempre focava no lado positivo. Calma, Ana, vai começar a encher, o expansor tá aí, nós vamos encher e daqui a pouco vai fazer a reconstrução. Daqui a pouco sua mama vai estar de volta. Então, eu fui tratando, né, o meu psicológico, conversando com ele, trabalhando, fazendo as terapias para que eu conseguisse superar aquele primeiro momento. Sim, isso é muito importante nesse acompanhamento psicológico também. Sim, muito. Para poder passar por esse momento, porque a feminilidade da mulher, ela é toda alterada. Isso, né? E naquele momento eu estava com ela toda quebrada. Mas é possível superar tudo isso, é possível reconstruir, é possível recomeçar tudo isso. É possível. É possível, a gente tem a prova aqui. É possível. Ainda segue, né? É um processo, Isso, não quebra e para, acabou, não quebra e né? para. Você leva ainda muita coisa do que aconteceu. O que você vê que o tratamento, o que mudou na sua vida, que você vê de positivo, você ter passado por todo esse tratamento? De relação interpessoal, de significado da vida, significado de pessoas. Eu era uma Ana que eu me cobrava o tempo todo. Eu tinha uma carga ali que eu não aceitava que eu errar. Aí erro pra mim, Ana cometeu um erro, o que você tá fazendo? Eu me cobrava muito. Hoje eu sou uma pessoa muito mais leve. Eu levo a vida de uma maneira muito mais leve, muito mais resiliente. Eu sempre procuro, não deu certo hoje, não, calma, não era pra dar. Mas a Ana ali antes do diagnóstico surtaria se uma coisinha desse errado. Tem esses relatos sempre que a vida ressignifica, né? Que o olhar sobre a vida muda depois de passar por um câncer de mama. Completamente. Você tem uma visão diferente, leve. Você vê sempre o lado bonito, o lado positivo. Sim. Você sempre busca ver isso. Eu acho que até o valor da gente, das pessoas que passam e da gente que trabalha também muda, né? Sim, quando a gente passa a conviver com quem está tratando, e imagino ainda mais quem trata, o tanto que nossos valores mudam, porque a gente passa reclamando de coisas tão pequenas do dia a dia, né? Tão banal, e aí a gente vê que isso não tem o porquê de ser assim, né? De levar a vida assim. Acho que o nosso olhar para a vida muda. Eu tenho 1 ano e 7 meses que eu tô lá na Arcon, né? Quase 2 anos. E assim, eu falo que eu entrei lá achando que eu ia acolher os pacientes. Mas eu sou acolhida pelos pacientes. E a gente anda assim, igual casa de apoio, hospital, centro oncológico. A gente vê uma força, uma garra, uma resiliência que assim, você fala assim, tem hora que a gente até fala, de onde que tira isso? A gente escuta tanta história, né? Tanta história. Eu falo que eu aprendo mais com meus pacientes do que eu ajudo em si. Sim. Porque, gente, daria para escrever um livro de tanta história que a gente escuta e de tantos valores que são... E de tanto que a vida é efêmera, né? Sim. A gente simplesmente pode estar ali atravessando a rua e ser atropelado. E às vezes a gente foca em pontos que não são nada importantes, né? Sim. Então, o importante é a gente estar se sentindo bem com a gente mesmo, estar bem com a nossa família, com as pessoas próximas, fazer o bem para as outras pessoas. É muito incrível, assim, essa jornada, não tem dúvida, que traz muito conhecimento, muito autoconhecimento, muita reflexão para a vida, e a gente aprende muito com isso tudo. Sim. Bom, gente, partindo para o encerramento agora, Fabi, quer deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, para as mulheres que vão nos assistir no nosso Aconcast? Sim, para as mulheres se cuidarem, né, valorizarem a vida, que é o que bem mais precioso que a gente tem, para não deixar, para dar valor na hora que a gente sentir que ela esteja ameaçada, né? A gente valorizar isso lá no início mesmo, marcar os exames, estar atento às datas, isso é muito importante. Sim. Neto, quer deixar uma mensagem? A mensagem que eu quero dar hoje é para aquela mulher que está passando pelo diagnóstico, que teve o diagnóstico agora. Para essa mulher entender que isso é só um começo, que tem uma jornada que ela vai passar e que existe vida após o tratamento. E que nós estamos aqui. E que a tecnologia está aqui, a ciência está aqui, nós estamos aqui, a Arcon está aqui para poder acolher e ajudar a passar por esse processo. Sim. Ana, quer deixar uma mensagem para as mulheres que estão em tratamento ou em geral?
Eu acho que num geral, né? Além da mulher se cuidar, eu acho que as mulheres têm que se amar acima de qualquer imagem refletida no espelho. Porque eu passei por esse momento. E se eu não me olhasse com amor, com carinho, eu acho que eu não conseguiria passar por esse processo. Você descobriu uma nova Ana. Exatamente. É se cuidar, se amar acima de tudo e ter certeza que no final vai dar certo. Bom, gente, fica aí a nossa mensagem de se cuidem, se olhem, escutem o corpo, né? Até o nosso slogan, escute, o seu corpo fala, escute-o. E eu agradeço demais esse bate-papo de informação que a gente está levando para, se Deus quiser, para o Brasil inteiro, né? No nosso canal, no YouTube. Convidamos todos a assistirem e agradeço a presença de vocês. Se Deus quiser, logo, logo estaremos de novo aqui reunidos para mais um bate-papo. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.